sem te ver, Senhor. Sei que estás aqui, mesmo que o mundo diga que não. Tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. Oh, de quem tu és. Oh, tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser. E o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser. E o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, dando início a mais um culto de jovens. Muito bom ver vocês aqui. Mais um mês. Glória a Deus. Antes de começar, queria que você pegasse agora o seu celular. Pega esse celular, você estava no celular até agora, pô? Pega o seu celular aí, tira uma selfie bonita com a pessoa que está do seu lado. Rápido, vamos, vocês têm 2 minutos para fazer isso. Entra no Insta. Sem meme, é só uma foto. Entra no Insta, posta aí no Story, marca o Dínamos aí, que a gente vai repostar todas as fotos. Rapidinho, vamos. Sem pôr efeito, vocês são bonitos assim mesmo. Alguns, né? Bora, põe aí marca o arroba do Dínamos. Pronto? Foi? Vamos lá, dá início. Lucas 5. Lucas 5, a gente vai ler do 1 ao 11. Amém? Acharam? Eita, misericórdia. Acharam, não? Lucas 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faza-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e as redes se rompiam. E fizeram um sinal para os companheiros que estavam em outro barco, para que eles fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira que quase não saíam de lá. E vendo isso, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se tinha tomado ele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas,
De agora em diante vocês serão pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero enfatizar aqui, vou ler de novo o versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Galera, a gente tem ministrado isso na célula, a gente ministrou isso algumas células passadas, e ontem o Dedê fez o convite para mim estar aqui abrindo o culto, e logo essa palavra veio à minha mente, veio ao meu coração, e lá na célula, velho, tem sido top, mano, top. Se você não comparece, eu falo pra uma coisa, cola com a gente, que o negócio tem sido top, velho. A hora parece que vai passando e a gente está ali compartilhando. Mas voltando a ênfase aqui do texto, versículo 11 fala que eles deixaram tudo, mano. Pensa, você é um profissional da sua área, você trabalhou a noite inteira, você trabalhou a madrugada inteira e você não conseguiu nada, mano. Você não fez nenhum dinheiro, você não conseguiu levar comida para sua casa. E você chega um cara em você que você nem conhece, você não confia nele, e ele fala assim, ó, vamos lá de novo que vai acontecer, mano. Vamos lá de novo que o negócio vai acontecer. E eles voltaram para o mar, jogaram a rede, e é conhecida como a pesca maravilhosa, a pesca milagrosa. E o que eu quero dizer, nada disso, os milagres de Jesus, é tão pouco, isso é tão pouco, mano. Isso foi tão pouco para eles que eles voltaram para a praia e largaram tudo, mano. Deixaram o barco, deixou rede, deixou os peixes que eles tinham pego, porque eles não queriam saber dos milagres, eles queriam saber do dono do milagre. Então, que essa noite você largue tudo, mano. Não adianta a gente vir aqui falar do poder do Espírito Santo, não adianta a gente vir aqui falar que o Espírito Santo desça neste lugar, que o Espírito Santo enche a sua vida, se sua vida tá cheia de outras coisas, mano. Larga tudo, velho. Larga tudo mesmo. Larga tudo que tem afastado o seu coração do seu Senhor. Larga todos os pecados que tem te afastado. Larga as amizades que tem te afastado. Sabe? Larga as coisas da escola que tem te afastado de Deus. Entendeu? Eles não queriam saber dos milagres, eles queriam saber do dono do milagre. É isso que vocês têm que entender. O dono do milagre, ele está aqui essa noite, ele quer ser seu amigo, ele quer ser íntimo seu, mas se você não se esvaziar, não tem como ele te encher. A gente não consegue encher, você se barrou aqui, ó, tá cheio. A gente não consegue mais encher ele porque ele está cheio de alguma coisa. Mas quando esse barril está vazio, Deus, ele pode preencher. Então se seu coração estiver vazio, de todo o seu eu, de todo o seu ego, tira tudo, todos os pecados que te amarram. Deus, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me encha. Então fica esse desafio para você. Fica essa motivação. Eles largaram tudo, mano. Os peixes, os barcos, as redes. Larga tudo. E se prostra aos pés de Jesus. Ele está aqui e Ele pode fazer muito mais do que imaginamos. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, te agradecemos por essa palavra, Pai. Que esta noite, Senhor, nós não venhamos, Senhor, sair daqui da mesma maneira que entramos, e não que isso seja mais uma coisa que eu tenho falado aqui, como outros já falaram, mas que essa noite de verdade, Senhor, possa ser uma noite que vai marcar as vidas, Senhor, neste lugar. Senhor, possa ser uma virada de chave, uma metanoia em nossas mentes. Ó Pai, algo, Senhor, extraordinário, Senhor, que nunca aconteceu conosco, possa acontecer aqui hoje, Pai. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Senhor, toda amargura, Senhor, toda raiva, Senhor, ó Deus, toda falta de perdão, sabe, Deus, toda amizade, Senhor, que não tem me influenciado a andar contigo, Pai, pode tirar, Pai, mesmo que doa, mesmo que eu chore, Senhor, mesmo que eu sinta saudade, Deus, tira mesmo, Pai, porque nós queremos viver algo para Ti, nós queremos viver algo de verdade para Ti, uma entrega total para Ti, Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração. Deus, nos ajuda, Senhor, a ser pessoas melhores. Nos ajuda, Senhor, a ser amigos Teus.
ter mais intimidade contigo. É isso que eu peço em teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Aplauda, Senhor. Aleluia. Gostaria que todos vocês colocassem a mão no coração nesse momento. Todos. Fechem os seus olhos. Eu não sei o que te motivou a estar aqui essa noite, mas eu quero te dizer que aquele Deus, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que transforma, está neste lugar. Feche seus olhos e diga: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. Diga: estou voltando. Estou voltando. Ele está aqui para te restaurar. Volte. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Que você esteja com seu coração aberto nessa noite, para entronizar o nome do Senhor neste lugar e saber que Ele te ama. Independente dos seus defeitos, independente das suas falhas, você é amado por Ele. Aleluia. Aplauda o Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. As palmas. Vamos cantar dessa maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
graça. Ah, vocês podem fazer melhor que isso? Vai aumentando sua voz, a minha cruz. Sua vida? Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Todos juntos, maravilhosa. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz. Sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos creem aqui que em breve o Senhor virá nos buscar? Quem crê? Vocês não creem que o Senhor vai voltar para nos buscar? Eu creio. E eu não quero ficar aqui. E eu tenho certeza que você também não quer ficar aqui quando o Senhor voltar. Então nessa noite, nós vamos entronizar essa canção, dizendo que Ele vem nos buscar. E Ele vai vir buscar uma noiva restaurada, transformada. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diga em breve, em breve. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Isso irá acontecer, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Diga Yeshua! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja num piscar de olhos. Yeshua! O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua! Declare: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Que ele vem. Diga: eu não sou daqui. Ele vem. Diga Yeshua. Yeshua, o Messias aguardado. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Yeshua! O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Mas antes de vir, ele vai nos restaurar. Ele vai nos mudar. Ele vai nos transformar. Porque ele quer uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva restaurada. Por isso, nessa noite, se desprenda de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Se é medo, se é dor, se é temor, que o Senhor te restaure nesta noite e que você se prepare para a volta do Senhor. Aleluia, Ele vem, Ele vem, Ele vem nos buscar. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aplauda ao Senhor. Santo, santo é teu nome. Continuaremos clamar, Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, não deixe
deixaremos de clamar, não deixaremos de te buscar, não deixaremos de te adorar. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Diga, vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
oremos, Senhor, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Independente das circunstâncias, continuaremos a clamar. Gastaremos a nossa vida diante do teu altar até que o Senhor venha. Oh Deus, santo, santo é teu nome. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. O nome de Jesus,
poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. No teu nome há poder, Jesus. E nós te agradecemos por sermos agraciados por ti, por termos as tuas misericórdias sendo derramadas sobre nós todos os dias. Louvado seja o teu nome, aplauda o Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, nós cremos, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Podeis assentar em nome de Jesus. Boa noite. Ó, vocês estão aqui? Boa noite. Melhorou. Amém. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 15. Vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 15. Vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 15, versículo 26. Amém? Todos acharam? Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para tua casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, incline seu rosto, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria e revelação, Deus, nós te pedimos que através da luz das tuas escrituras, o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Deus, eu te peço que o Senhor continue se revelando a nós. Espírito Santo, nós te pedimos desde já e repreendemos todo espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Deus. Todo espírito de frieza, todo espírito de distração, nós ordenamos que vá para o lugar onde o Senhor determinar. E nós te pedimos que o Senhor continue no controle de tudo aquilo que nós ainda vamos fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido.
é uma das parábolas mais conhecidas, na verdade. Nós lemos um pouquinho do final dessa parábola. Para quem não conhece ou para quem não está lembrando, essa é a parábola do filho pródigo. A Bíblia nos conta que um pai ele tinha 2 filhos. Um dos seus filhos, ele chega para o pai e pede sua herança. Interessante é que nós costumamos pedir herança, ou melhor dito, as pessoas costumam receber a herança quando a pessoa morre. Mas o mais interessante é que esse filho ele pede a herança para o seu pai enquanto o pai ainda estava vivo. Então ele pede sua herança para o pai dá a herança, aquele filho, como nós conhecemos a história, ele pega todo esse dinheiro, ele sai de casa, ele torra esse dinheiro ao ponto de chegar no fundo do poço, onde ele não tinha mais dinheiro, onde os amigos que ele tinha haviam se acabado, onde tudo aquilo que ele poderia fazer com aquele dinheiro se acabou, ao ponto que ele começou a comer comida de porcos, porque ele não tinha com que se alimentar. E naquele momento onde ele estava nas últimas situações, no fundo do poço ele se lembra, ele disse, bom, talvez meu pai ele não vai querer me receber, mas se eu pedir para o meu pai para trabalhar junto com os criados, eu tenho certeza que melhor do que isso eu vou estar. E a Bíblia nos conta, e vocês conhecem a história, que o pai ele avista o filho antes que o filho avistasse o pai. E o pai, aquela cena que todos nós conhecemos, o pai vai até o filho, sai correndo até o filho, abraça o filho chega sem palavras para dizer ao pai, diz, pai, eu só quero que o Senhor me dê um lugar para dormir, uma comida onde eu possa comer, eu quero trabalhar para o Senhor. Aquele pai olha para o seu filho e diz, você é meu filho. E a Bíblia nos conta que aquele pai, ele começa a dar novas vestes para o seu filho, dá novas roupas, dá um anel, coloca uma aliança no seu dedo para que as pessoas possam saber que é seu filho. E chega para todas as pessoas que trabalham na casa e diz, vamos fazer uma festa, porque quem havia se perdido foi achado. O meu filho voltou. Sabe, mas não é sobre essa história que eu quero te contar. Enquanto tudo isso acontecia, aquele pai, ele tinha outro filho. Sabe, aquele outro filho, ele vê toda essa situação, ele vê seu pai fazendo tudo isso por aquele irmão que saiu, e ele começa a se questionar, e é esse texto que nós lemos, onde ele pergunta para um dos criados, para um dos funcionários que eles têm, eles dizem, o que está acontecendo aqui? O funcionário, o empregado que eles tinham, diz, teu irmão que estava perdido, ele voltou, e teu pai está dando uma festa. Aquele filho começa a se encher de raiva, e furioso, ele chega até seu pai e diz, pai, eu sempre estive com o Senhor, eu não saí de casa, sempre obedeci o que o Senhor me mandou fazer, eu sempre fiz o que o Senhor queria que eu fizesse, eu sempre estive aqui, mas nunca o Senhor me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Sabe, eu quero dar ênfase na resposta daquele pai. Aquele pai olha para o seu filho e diz, filho, tudo que eu tenho já é teu. Sabe, é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu prometo ser bem rápido, bem intencional e bem simples naquilo que eu quero compartilhar com vocês. Mas sabe, quando nós olhamos para essa história, nós damos muita ênfase para o primeiro filho, que ele sai de casa, ele retorna, o filho pródigo, mas muitas vezes nós esquecemos do segundo filho. Sabe, eu acredito que muitas vezes esse segundo filho, o filho que não saiu, que esteve sempre em casa, representa muitos de nós. Sabe, porque nós olhamos para o filho pródigo, para o primeiro filho, e é muito fácil nós identificarmos que ele era o filho perdido. Nós falamos, aquele filho pediu tudo para o seu pai, ele pediu dinheiro, pediu herança e gastou. Sabe, ele tomou decisões erradas, e é muito fácil nós enxergarmos isso. Mas sabe, eu quero te dizer que aquele segundo filho, o filho mais velho, ele também estava perdido. Mas a diferença do seu irmão, ele não tinha saído de casa, mas ele estava perdido dentro de casa. Sabe, eu quero te mostrar alguns pontos que nos mostra nessa história que aquele filho ele estava perdido. Sabe, talvez você se encontre nessa situação assim como eu já me encontrei, onde nós podemos estar perdidos mesmo dentro de casa. Sabe, a primeira coisa que me chama a atenção é que aquele filho ele estava perdido porque ele não entendia a sua identidade. Aquele filho mais velho se questiona o porquê seu pai não fez um cabrito para ele. Ele começa a questionar, ele diz, pai, você nunca fez isso para mim? Sabe, pai, você nunca fez nada por mim. Eu sempre estive com você e você não me deu nada. Sabe, aquele filho ele não entendeu que ele já era filho. Sabe, ele não havia entendido sua identidade, porque aquele pai responde para aquele filho, olha e diz, ei filho, tudo que eu já tenho é teu. Você é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe, muitas vezes nós podemos estar perdidos por não entendermos quem nós somos.
Sabe, muitas vezes você pode esquecer quem você é. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que no início do ministério de Jesus, quando Jesus ele vai começar seu ministério, a Bíblia nos conta que João Batista ele estava batizando algumas pessoas. E João Batista viu uma pessoa se aproximar até ele. E aquela pessoa era Jesus. E João Batista ele começa a se questionar entre ele e Jesus chega até João Batista. E João Batista diz, eu não sou digno de te batizar. E Jesus diz, não, é necessário que você faça isso. E nós conhecemos a história, nós vemos isso em filmes, até em livros, em histórias. Nós vemos que João Batista batiza Jesus. Mas quando Jesus é batizado, a Bíblia nos diz que os céus se abrem e se ouve uma voz dos céus que diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que eu quero te dizer é que você é filho de Deus. Sabe o que eu quero te dizer é que tua identidade não é o que as pessoas dizem sobre você. Sabe, não é sobre o que teus amigos pensam sobre você. Não é talvez sobre o que tua família pensa sobre você. Mas você é o que Deus diz que você é. E você é o filho amado em quem Deus tem prazer. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos por não sabermos quem nós somos. Muitas vezes nós nos perdemos em tentarmos nos encontrar, em saber o porquê nós estamos aqui, ou em saber o que nós devemos fazer. E nós acabamos nos encontrando em diversas coisas. Talvez você queira agradar outras pessoas porque você ainda não se encontrou e você começa a fazer um monte de coisas que você nem gosta de fazer, mas você faz porque você quer ser aceito. Ou você começa a seguir um monte de coisas porque você vê que as pessoas fazem isso, porque você quer fazer parte de algo, você quer se sentir especial e fazer parte de alguma coisa. Mas eu quero te dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas fazem, você é filho de Deus. Sabe, quando Deus ele cria o homem, a Bíblia nos conta lá em Gênesis que Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe, você é a imagem de Deus. Eu te pergunto, você colocaria a tua foto, essa foto de perfil que você tem nas redes sociais, essa foto bonita que você sempre escolhe para deixar lá e você sempre está trocando, você colocaria essa foto na frente de uma boca de fumo? Tua foto você colocaria num banner, você imprime num banner e colocaria a tua foto numa boca de fumo? Ou você colocaria a tua foto em frente de uma balada, em algo que você não acreditasse, em algo que você não goste? Eu tenho certeza que não. Sabe, quando a Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus, Deus está nos dizendo, ei filho, você é minha imagem, é porque eu acredito em você. Sabe, nós não colocaríamos nossa imagem, ou nós não colocaríamos algo em algo que nós não acreditássemos. Você é a imagem de Deus, você é filho de Deus, você é o que a Bíblia diz que você é, e você é filho amado em quem Deus tem prazer. Mas a situação que esse filho se encontrava era que ele não havia entendido isso. Sabe, talvez ele procurava isso numa aceitação em algo que o pai poderia dar, ou talvez ele buscava ser aprovado pelo pai. Ele não entendia que ele já era filho de Deus, que ele tinha tudo aquilo que era do seu pai, porque ele era o próprio filho. Sabe, o que eu quero te dizer é que o mundo ele sempre vai tentar roubar tua identidade. Sabe, ele vai tentar sempre dizer que você é diversas coisas. Se você começa a seguir a Deus, vai dizer que você é religioso. Se você começa a fazer alguma coisa, vão te tildar de um monte de coisas. Sabe, quando nós olhamos para a história de Daniel, nós conhecemos a história de Daniel, nós vimos que Daniel ele tinha 3 amigos. E é muito fácil nós lembrarmos o nome dos amigos de Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram aqueles que entraram na fornalha. Todos nós conhecemos essa história. Sabe, a maioria daqui eu vejo que já frequenta os cultos ou que já frequentou, então nós conhecemos a história. Mas sabe, você sabia que esse não é o verdadeiro nome deles? Sabia que o nome dos amigos de Daniel era Ananias, Misael e Azarias? Sabe, a primeira coisa que acontece com Daniel e seus amigos quando eles são levados presos, porque a Bíblia nos conta isso, que eles foram levados cativos de Israel para a Babilônia, eles foram retirados do seu lugar onde eles estavam, eles foram levados para outro lugar. A Bíblia nos conta que a primeira coisa que o rei Nabucodonosor faz é mudar seu nome. Sabe, de Ananias, Misael e Azarias, eles mudam para Sadraque, Mesaque e Abidnego, de Daniel para Belsassar.
Sabe, a primeira coisa que o rei, que acontece quando ele chega em Babilônia, é mudarem os nomes. Sabe por quê? O nome, ele representa a nossa identidade, ele diz quem você é. Sabe, o mundo diversas vezes, constantemente vai tentar mudar quem você é. Mas o que eu quero te dizer é que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que talvez sua família diz que você é. Sabe, talvez você ouviu tantas opiniões falsas e erradas sobre você. Sabe, talvez tem pessoas que falam mal sobre você. Ou tem pessoas que simplesmente, muitas vezes pode acontecer na nossa família, pessoas que não acreditam em você. Mas eu quero te dizer que você é a imagem de Deus, você é filho de Deus. Sabe, o segundo ponto que eu vejo aqui é que aquele filho, ele tinha uma visão errada do seu pai. Sabe, ele tinha uma visão e uma perspectiva errada sobre o seu pai. Sabe, ele procurava ter uma aprovação, porque ele chega até aquele pai e ele diz: pai, eu sempre estive com você. Eu não fui embora, eu sempre te obedeci. Mas você nunca me deu nada. Aquele filho procurava uma aprovação no pai. Sabe, ele enxergava seu pai como alguém que poderia lhe dar as coisas, e ao momento que seu pai não lhe deu, e ele viu seu pai dando algo para outra pessoa, ele se frustrou. Sabe, o que eu quero te dizer é que muitas vezes nós nos perdemos por termos uma visão errada de Deus. Sabe, quem é Deus para você? Qual a visão que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Sabe, será que Deus é simplesmente aquela pessoa, aquele gênio da lâmpada, que você, sempre quando precisa de alguma coisa, você frota, você espera que Deus apareça e você pede algo? Sabe, será que é essa a visão que você tem de Deus? Sabe, eu quero te dizer que se essa é a visão que você tem de Deus, na primeira vez que Deus não fizer aquilo que você quiser, você vai se frustrar. Ou talvez a visão que você tem de Deus é de um Deus que está prestes a te condenar. Um Deus que está esperando que você faça algo de errado para te condenar. Eu quero te dizer que teu relacionamento com Deus vai ser de medo, porque você sempre vai ter temor de um Deus que está prestes a te condenar. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos porque nós temos uma visão errada de Deus. Sabe, A.W. Tozer, ele diz que a primeira coisa que vem na tua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante ao teu respeito. A primeira coisa que vem na tua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante ao teu respeito. Porque a maneira que você vê Deus é a maneira que você vai se relacionar com Deus. Se você vê Deus como uma pessoa que te dá tudo aquilo que você precisa, um momento você vai se frustrar. Se você vê Deus como aquela pessoa que quer te condenar, como aquele juiz, você vai ter medo. Mas sabe, a Bíblia nos diz que Deus, ele é um Deus de amor. A Bíblia nos diz que Deus enviou seu próprio Filho para que morresse no teu lugar e para que você tivesse livre acesso a Ele. Qual é a visão que você tem de Deus? Sabe quem é Deus para você? Aquele filho, embora ele estivesse muito tempo com o pai, ele não conhecia Deus, ele não conhecia seu pai. Sabe, embora ele fala e ele se orgulhava disso, ele diz: pai, eu nunca saí daqui, eu sempre estive com o Senhor. Sabe, meu irmão saiu, fez um monte de coisas, mas eu sempre estive aqui com o Senhor. Eu sempre estive aqui. Mas nós olhamos que aquele filho, ele não conhecia seu pai. Porque se ele conhecesse seu pai, ele não ficaria bravo, mas ele se alegraria com seu pai. Sabe, o que eu quero te dizer é que você pode passar muito tempo da tua vida neste lugar e corre o risco que você não conheça a Deus. Sabe, você pode passar muito tempo nesse lugar, você pode frequentar os cultos, e você pode ser muito assíduo nisso, você pode vir todos os cultos. Você pode frequentar as células, os cultos de jovens, as orações que nós temos, os retiros que nós fazemos, as reuniões que nós temos. Mas corre o risco que você não conheça a Deus. Sabe por quê? Porque a religião, ela não tem o poder de transformar uma pessoa. A religião diz o que você deve ou não deve fazer. A religião diz os dias que você deve se reunir. A religião muitas vezes até diz o que você deve ou não deve vestir, o que você deve comer ou não deve comer. Mas a única pessoa que tem poder e autoridade para transformar uma vida é Deus. A única pessoa que tem o poder para transformar uma natureza é Deus. E o que eu quero te dizer é que você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter um real encontro com teu pai. E aquele filho, ele não conhecia seu pai.
ele estava perdido porque ele ainda não conhecia seu pai. Sabe, você e eu fomos criados para relacionarmos com Deus. Você e eu fomos criados para conectarmos com Deus. Nós fomos criados com um propósito. Sabe, o propósito de Deus é que você possa se relacionar com Ele. Que você não tenha uma visão errada de quem Deus Ele é, mas que você possa conhecer quem Deus de fato é. Que Deus é um Pai de amor. Sabe, o terceiro ponto que eu vejo aqui é que aquele filho, em algum momento, ele se perdeu. Sabe, em algum momento, aquele filho ele começou a olhar para outras coisas. Sabe, em algum momento, ele começou a parar de desfrutar daquilo que ele tinha na casa com seu pai. E ele começou a olhar para outras coisas. Sabe, aquele filho, ele tinha tudo. Ele estava com seu pai, assim como ele bem disse. Ele não precisou sair de casa, ele sempre esteve com seu pai. Mas em algum momento ele parou de olhar para as coisas que ele tinha, para o tempo que ele estava com seu pai, ele começou a olhar para as outras coisas, ele começou a olhar para o seu irmão, que ganhou uma festa por coisas que ele tinha feito e ele começou a se perder. Sabe, quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós tiramos os olhos do foco principal, nós nos perdemos. Sabe, quando você tira os olhos de Deus, você acaba se perdendo. Sabe, muitas vezes nós perdemos e paramos de desfrutar aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos olhando para as pessoas. Sabe, aquele irmão, ele começou a olhar aquilo que estavam fazendo para o seu irmão, e ele começou a ter inveja, ele diz, meu pai nunca fez isso para mim. Sabe, por muitas vezes nós estamos parando de desfrutar aquilo que Deus tem para você, porque você está olhando aquilo que Deus tem feito em outras pessoas. Sabe, talvez você olha para outras pessoas e você diz, olha, Deus está fazendo isso e aquilo com ela. Sabe, aquela pessoa, ela está fazendo isso e aquilo. Deus está fazendo tantas coisas naquela pessoa e você começa a se questionar e você começa a dizer, Deus, mas por que não sou eu? Deus, por que você não está fazendo comigo? E você se acha no direito de cobrar a Deus, que você diz, Deus, mas eu frequento o culto. Deus, mas eu estou nas orações. Deus, eu frequento os cultos de jovens, por que aquela pessoa e por que não eu? Sabe, tem um texto em Hebreus 6,12, nos diz que as promessas, só herdam as promessas de Deus quem age com fé e perseverança. Sabe, o que eu quero te dizer é que talvez na situação que você está, talvez você se encontre num momento onde você olha e talvez é difícil enxergar a Deus naquilo que você está fazendo. Sabe, talvez aquilo que você está fazendo não tenha dado certo. Sabe, talvez você tenha passado por momentos tristes e momentos difíceis. E talvez é difícil você enxergar a Deus. Sabe, talvez você chegue a ter um momento onde você olha para as pessoas e você diz, olha o que Deus está fazendo nas outras pessoas, mas não está fazendo em mim. Sabe, você começa a se questionar e você até começa a confrontar a Deus. Diz, Deus, por que você está fazendo com ele e não está fazendo comigo? Sabe, o que eu quero te dizer é que se Deus ele prometeu, Deus ele vai cumprir. Sabe, você não está aqui à toa. Deus ele não saiu de cena, Deus ele continua no controle de todas as coisas. Mas o que o texto nos ensina em Hebreus é que você só herda as promessas de Deus se você tem fé e paciência. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós olhamos o sentido de fé, fé quer nos dizer que você tem que ter confiança em quem Deus é. Sabe por quê? Porque talvez na situação onde você está, talvez você não está enxergando Deus, mas Deus ele não parou de ser Deus. Deus ele continua sendo Deus. Sabe, talvez as coisas não estão como você queria na tua família, ou talvez as coisas não estão como você queria na tua escola, mas Deus ele continua sendo Deus. Deus ele não mudou, Deus ele continua sendo Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, mesmo que você não esteja enxergando as coisas. Mesmo que você comece a ter inveja de outras pessoas. Ei, para de olhar para as pessoas, olha para Deus, porque Deus ele não mudou. Deus ele continua sendo Deus. Sabe, a segunda coisa que esse texto nos diz é que você precisa ter perseverança. Sabe, não é simplesmente se você quer alcançar aquilo que Deus te prometeu, ou se você quer alcançar os planos que Deus tem para você, você primeiro precisa confiar em Deus, que Deus ele não muda, mas você precisa perseverar. Sabe, não adianta você ficar de braços cruzados e dizer, Deus, faz tudo o que o Senhor quiser.
Sabe, Deus, eu vou sentar aqui e eu vou esperar que o Senhor faça acontecer. Não. Você precisa perseverar. Sabe, você precisa ter fé para semear e paciência para colher. Sabe, Deus, Ele não é homem para mentir. Se Deus, Ele te prometeu, Deus, Ele vai cumprir. Mas você precisa ter fé em quem Deus, Ele é. E aquele filho, ele não entendia isso. Sabe, aquele filho, ele não entendia isso e ele começou a olhar para o seu irmão. Sabe, ele começou a olhar para as pessoas, ele começou a olhar para o seu irmão e ele começou a se perder. Porque quando nós tiramos nossos olhos de Deus, nós perdemos o foco. Quando nós tiramos os olhos da pessoa principal, que é Deus, nós acabamos perdendo o foco. Sabe, a segunda pergunta que eu quero te fazer nessa noite, a primeira que eu te fiz foi: quem é Deus para você? A segunda pergunta que eu quero te fazer é: para quem você tem olhado? Sabe, para quem você tem olhado? Sabe, onde tem estado o teu foco? Sabe, será que teu foco tem estado naquilo que Deus tem feito em outras pessoas, ou simplesmente você tem perdido o teu tempo olhando para outras pessoas e se sentindo mal, se comparando e se jogando para baixo? Eu quero te dizer que você precisa olhar para Deus. Sabe, porque Deus, Ele tem um plano e um propósito para você. Deus, Ele tem um plano único para você. Sabe, a quarta coisa que eu vejo nesse filho, e talvez a mais importante, é que aquele filho, ele estava perdido no pecado. Sabe, é muito óbvio nós enxergarmos pecado no filho mais novo, que é o filho pródigo. É muito fácil nós enxergarmos que aquele filho pecou, porque aquele filho pegou todo o dinheiro que seu pai tinha, pegou toda a herança, começou a gastar com seus amigos, começou a gastar com mulheres, começou a malgastar aquele dinheiro ao ponto que ele não tinha nada. E é muito fácil nós olharmos para esse tipo de pessoa e nós falarmos: olha, aquela pessoa pecou. Sabe, aquela pessoa errou, pisou na bola. Mas o filho mais velho, mesmo sem ter saído da casa do pai, ele também estava pecando. Sabe por quê? Porque nós olhamos e percebemos que o interesse daquele filho não estava no seu pai. Sabe, quando aquele filho ele volta e diz: ei pai, eu sempre estive com o Senhor, eu sempre te obedeci, fiz tudo o que você me mandou, sempre estive contigo, mas você não me deu nem sequer algo para eu poder comemorar com meus amigos. Sabe, aquele filho também amava mais as coisas que o pai tinha do que o próprio pai. Sabe, os dois filhos, eles pecaram, mas fizeram de duas formas diferentes. Um filho saiu e gastou todo o dinheiro do seu pai, mas outro filho, mesmo estando dentro da casa do seu pai, ele também estava pecando, porque ele amava mais as coisas que seu pai poderia lhe dar do que seu próprio pai. Por isso que quando ele viu que seu pai não lhe deu o que ele queria, ele começou a se questionar e começou a se confrontar e confrontou seu pai. Sabe, o que eu quero te dizer é que muitas vezes nós nos perdemos no pecado. Sabe, muitas vezes você está aqui, mas você está perdido no pecado. Sabe, o pecado, quando o pecado ele é algo que vai te chamar a atenção. Se não fosse algo que chamasse a atenção, ninguém pecaria. Sabe, mas existe uma diferença entre você pecar e você viver no pecado. Sabe, existe uma diferença entre você errar e você continuar no erro. Sabe, a Bíblia nos diz que todos nós pecamos. Sabe, isso é uma verdade porque todos nós vamos errar. Mas existe uma diferença entre você errar e você continuar errando. Sabe, você pode mentir, mas você não pode ser um mentiroso. Sabe, você pode errar, mas você não pode continuar pecando. Sabe por quê? Porque no momento que isso acontecer, o pecado ele já tomou conta de você. Sabe, no momento que você não sente mais um arrependimento, desde o momento que você faz algo errado e você não sente mais a presença de Deus em você, indo embora, você precisa ligar um alerta. Porque talvez você se perdeu no pecado. Sabe, mas eu não estou aqui para te condenar. Sabe, eu não estou aqui para apontar teus pecados e teus erros e dizer que você é aquilo. Sabe, na verdade, eu acho que a história não é sobre dois filhos. Sabe, eu acho que na verdade a história não é sobre um filho mais novo que pegou todo o dinheiro e torrou aquele dinheiro e acabou malgastando isso, ou sobre o filho mais velho que, mesmo estando dentro de casa, não havia conhecido seu pai e cometeu diversos erros ao ponto de amar mais as coisas do pai do que o próprio pai.
Eu acredito que essa história não é sobre esses dois filhos. Sabe, mas essa história é de um pai de amor. Sabe, essa história não é de um filho que saiu e torrou todo o dinheiro, mas a história é sobre um pai que todos os dias ia até a porta da casa e esperava por aquele filho, ao ponto que ele avista aquele filho de longe e sai correndo até aquele filho. Sabe, a história não é sobre um filho mais velho que estava dentro de casa e fez as coisas erradas, mas a história é sobre um pai que deixa toda a festa que ele havia preparado para ir até seu filho e dizer: filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe, o que eu quero te dizer é que se você tem vivido uma vida de pecado, sabe, o que eu quero te dizer é que se você tem errado e você não tem lutado contra o pecado e você tem perdido, eu quero te dizer que Deus é um Deus de amor. Eu quero te dizer que Deus, Ele não está aqui para te condenar. Deus está de braços abertos te esperando. Sabe, eu disse que eu seria bem breve. Sabe, a Bíblia nos conta sobre Pedro. Todos nós conhecemos Pedro, discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele era um dos discípulos talvez mais corajosos que existiu. Pedro, ele chegou para Jesus e disse: Jesus, eu irei com você até o final. Sabe, se for necessário dar minha vida por você, Jesus, eu darei. E Pedro sempre se gabava disso, de ser aquele discípulo que falava para Jesus: Jesus, eu estou com você. E nós vemos que até no dia onde Jesus estava sendo preso, Pedro, ele pega, tira uma faca e corta a orelha de um dos soldados. Porque Pedro era assim, ele gostava de demonstrar do amor que ele tinha por Deus. Mas sabe, certa vez, após Jesus ser preso e Jesus já estar encaminhando para a sua morte, a Bíblia nos conta que Pedro, ele peca. A Bíblia nos conta que Pedro, ele começa a ser questionado por algumas pessoas e dizem: ei, você andou com Jesus? E Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Pedro, ele olha para uma pessoa e diz: não sou eu, você está me confundindo. E ele começa a se esconder e outra pessoa, mais uma vez, olha e diz: você é um deles, você andava com eles. E Pedro, mais uma vez, nega Jesus, diz: não, eu não andava com eles, eu não conheço esse homem. E pela 3ª vez, Pedro faz isso. Sabe, aquele homem que sempre estava dizendo: eu morreria por Jesus. Aquele homem que sempre que olhou para Jesus disse: Jesus, eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Aquele homem havia pecado. Aquele homem havia negado Jesus 3 vezes. Sabe, a Bíblia nos conta que após Jesus ressuscitar, Jesus, ele vai até o encontro de Pedro. E é muito interessante porque Pedro, após ter negado Jesus, Pedro, ele começa a entrar numa crise. Pedro, ele começa a entrar numa crise onde ele começa a tentar voltar àquilo que ele fazia antes. O Lucas abriu o culto falando sobre isso, falando sobre a pesca milagrosa, onde nós vemos que Pedro, ele deixa as redes e ele torna a seguir Jesus, mas na situação onde se encontra, Pedro, após ter negado Jesus, ter dito que não andava Jesus, a Bíblia nos conta que Pedro, ele está no mar, ele está olhando e ele está prestes a entrar no barco, está prestes a largar tudo aquilo que ele tinha construído com Jesus, para voltar a ser quem ele era antes. Sabe, mas a Bíblia nos conta que naquele momento onde Pedro está prestes a voltar a quem ele era antes de Jesus, a Bíblia nos conta que Jesus vai até Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Jesus faz isso 3 vezes, diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Diz, naquele momento é: Pedro, eu sei que você me negou. Pedro, eu sei que você disse que não me seguia. Pedro, eu sei que você errou. Eu sei que você foi aquela pessoa que batia no peito e queria comigo até o final, mas você me traiu, você me negou. Mas Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu não me importo com isso. Pedro, eu te amo, você me ama? E Jesus está dando 2 situações para Pedro. Está dizendo: Pedro, eu esqueço de tudo aquilo que você fez porque eu te amo. E a segunda coisa que Jesus está dizendo para Pedro, está dizendo: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus está amando Pedro, está esquecendo daquilo que Pedro tinha feito. E o segundo, Jesus estava dando um novo destino para Pedro. Sabe, aquela pessoa que traiu Jesus, que negou Jesus, aquela pessoa que pensava em voltar a ter os caminhos que ele praticava antes, que pensava em voltar a ser pescador, Jesus está olhando para aquela pessoa e está dizendo: ei, eu não me importo com aquilo que você fez. Agora vem, eu te amo, você me ama, vai e apacenta minhas ovelhas. Jesus está dando um novo destino para Pedro, está dizendo: Pedro, você não é mais pescador. Pedro, isso não é mais para você. Vai e apacenta minhas ovelhas. O que eu quero te dizer
é que se alguma vez você errou, ou se você está vivendo numa vida onde você tem errado, sabe, você tem se sentido mal com isso, você tem lutado para não errar, mas você tem falhado, eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. E assim como Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas, nessa noite Deus, Ele está te dando a oportunidade de criar um novo destino para você. Sabe, Deus, Ele está te dando uma nova oportunidade, está te dizendo, ei, tudo aquilo que você fez não tem problema. Ei, tudo aquilo que você tentou em demonstrar teu amor por mim, e mesmo assim você falhou, não tem problema. Eu tenho um propósito por você. Eu tenho um destino para você. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé. Gostaria de chamar o pessoal do louvor também. Sabe, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vamos ver diversas vezes Deus, Ele falando as coisas e essas coisas aconteciam. Sabe, a Bíblia nos conta que Deus, Ele diz, haja luz e houve luz no início. Deus, Ele diz, haja separação entre os céus e os mares, e assim foi, Deus criou. Porque quando Deus, Ele fala, Deus, Ele cria. Quando Deus fala uma coisa, Ele cria. Sabe, se quando Deus disse que tinha um propósito com você, não é algo que vai acontecer. Isso Deus, Ele já preparou. Isso Deus, Ele já criou. Sabe, quando nós olhamos para... E eu já estou partindo para o final, já estou terminando. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, quando o povo de Israel estava no Egito, certa vez Deus prometeu que eles sairiam de lá. E Deus, depois Ele prometeu que eles chegariam até a terra prometida, que era a terra que manava leite e mel, era a terra que eles tanto procuravam. Sabe, mas se nós olharmos para isso, nós vamos ver que Deus, Ele deu uma promessa para eles. Deus disse que eles chegariam até lá. Mas sabe, nós vamos ver que se passaram 40 anos para eles terem chegado lá. Sabe, quando nós estudamos um pouco a Bíblia, nós vamos ver que o transcurso que eles fizeram em 40 anos era para ter sido em 2, 3 anos. Sabe, a Bíblia nos conta que o povo de Israel, ele ficava rodeando. Eles, no lugar deles estarem avançando por aquilo que Deus havia prometido, eles ficavam rodeando e andando em voltas. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus, Ele tem um propósito para você. Deus, Ele tem um plano para você. Mas depende de você, depende das escolhas que você vai fazer, de se aproximar daquilo que Deus tem para você, ou alongar o processo. Sabe, o povo de Israel alongou o processo, tornou isso cada vez mais difícil e mais longo. O que eu quero te dizer é que as escolhas que você vai tomar, as decisões que você vai tomar, ou vai te aproximar daquilo que Deus tem para você, ou cada vez mais vai te deixar longe daquilo que Deus tem para você. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo assim, Deus, Ele não é homem para mentir. Se Deus disse que tem um propósito para você, é porque Deus, Ele vai cumprir. Sabe o que eu quero te dizer? De todas as coisas que eu falei nessa noite, de todos os pontos que nós vimos na vida desse filho, sabe, em diversas maneiras ele tinha se perdido. O que eu quero te dizer é que eu não te conheço, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem passado. Sabe, talvez você tenha se perdido em algo e você sabe no que é. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele está aqui. O que eu quero te dizer é que Deus está aqui nessa noite. E Deus, Ele está esperando por você. Assim como aquele pai estava esperando pelo seu filho e sempre ia até a porta da casa para olhar se seu filho estava voltando. Ou como aquele pai que largou a festa para ir até seu filho. Eu quero te dizer que nessa noite Deus está aqui. Sabe, essa noite pode ser uma noite de recomeço para você. Essa noite pode ser uma noite onde você pode voltar a sonhar com aquilo que o Deus um dia prometeu para você. Sabe, essa noite pode ser uma noite onde você pode voltar a construir algo com Deus. Mas essa decisão é sua. Sabe, ninguém pode tomar essa decisão por você. Essa decisão é sua. Sabe, no lugar onde você está, eu quero que você comece a examinar a você mesmo. Sabe, no lugar onde você está, enquanto o pessoal nos lidera em adoração, eu quero que você comece a pensar e olhar para você. Sabe, talvez você tenha estado aqui na igreja, talvez você não tenha necessidade de ir para o mundo para se perder. Mas talvez você tenha percebido que você não consegue adorar mais, que talvez você tenha dificuldade em fazer coisas, que talvez você não consegue sonhar mais, que você não consegue
ou enxergar a Deus, que você talvez não tenha visto mais Deus nas suas situações, ou talvez você tenha errado, e você tem lutado para não pecar, para não errar, mas você tem falhado. Sabe, eu quero te dizer que nessa noite você pode se arrepender. Sabe, enquanto o pessoal nos lidera a adoração, no teu lugar, eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Sabe, não espere que nós comecemos a cantar ou que eu comece a orar, mas onde você está, comece a examinar teu coração. Sabe, comece a olhar para você. Comece a olhar se em você tem algo que tem te afastado de Deus. Ou se tem algo que tem feito que você tenha se perdido. Sabe, se tem algo que tem feito com que você tenha se afastado cada vez mais de Deus. Sabe, vamos lá, comece a orar no teu lugar, comece a falar com Deus. Sabe, comece a olhar para aquilo que você tem feito. Aos que receberam, aos que creram em seu nome.
Sabe, antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Sabe, eu quero perguntar se existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus. Ou sabe, talvez você se encontra perdido, sabe, você já frequentou alguma igreja, ou talvez você já frequentou este lugar. Você percebe que talvez você tenha se sentido perdido e nessa noite você quer retornar ao Senhor. Sabe, eu gostaria que você fizesse um sinal com tua mão. Sabe, se você ainda não aceitou Jesus, ou se você deseja retornar, ou simplesmente você tem se sentido longe do Pai. Sabe, talvez você sente que em algo você se perdeu e nessa noite você quer voltar a se encontrar com Deus. Sabe, eu gostaria que você levantasse sua mão, fizesse um sinal com tua mão. Sabe, nós queremos orar com você. Ninguém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nos nossos corações, Pai. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Sabe, Deus, eu te peço, continua falando nos nossos corações, Deus. Sabe, Deus, nós carecemos do Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Sabe, Deus, eu te peço, sonda nossos corações, Pai. Sabe, Deus, examina nossos corações. Deus, se há algo em nós que tem te impedido de nos aproximarmos de Ti. Sabe, Deus, se há algo em nós que tem feito que nós temos nos separado do Senhor, eu te peço, Deus, nos mostra. Deus, nos perdoa por todas as vezes que nós temos falhado, por todas as vezes que nós temos errado, Deus. Sabe, Deus, eu te peço, Deus, continua falando aos nossos corações, Deus. Continua se revelando a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.